Vim pra cá só pra respirar um pouco, sabe? Ai, é tão bonito aqui. Tô ali embaixo no velório do meu tio. Ai, vim pra cá só pra ouvir o barulho das águas, ouvir um pouco de Deus, ver aquela luzinha piscando ali embaixo. Bem, gente, são 5h40 agora. Eu acabei de chegar em casa. Eu só vim rapidinho, porque eu tenho que dar comida às crianças, né, agora cedo. E já vou voltar lá pro velório. Ontem, né, tava gravando a finalização do vídeo sobre as prateleiras que eu tava fazendo e gravando assim com o celular. De repente, a câmera parou. Quando acontece assim, é porque vai ser interrompido por alguma ligação. Aí o vídeo parou, porque alguma ligação estava chegando. E aí, quando eu vi que era o meu primo me ligando, meu coração já soltou assim pela boca, porque eu já imaginava o que podia ser, porque assim, eu e meu primo, a gente conversa assim praticamente o dia todo, sabe? Ou pelo menos assim, já de manhã, geralmente é a primeira pessoa que me manda mensagem, de bom dia, a gente conversa algumas coisas, né, antes de começar a rotina dele, antes de começar a minha rotina. Só que a gente conversa muito por mensagem de texto. Áudio, a gente só envia um pro outro quando é assim, tipo, eu tô na rua, quero te contar um negócio e não dá pra eu ficar digitando porque eu tô andando, ou não tô no ônibus ou coisa assim. Ou então uma coisa muito longa, não dá pra escrever, então a gente pega, manda o áudio um pro outro, mas mesmo assim também é raro, a gente conversa muito mais por texto. E ligar, aí mais raro ainda, né? Então eu sabia que o fato dele estar me ligando era pra dar tal fatídica notícia, né? E aí eu atendi, ele chorando muito, falando, olha, meu pai acabou de falecer, vou resolver umas coisas aqui e depois eu falo contigo. Aí assim, por mais que a gente já estivesse esperando, que foram 2 meses de luta, né? Quando acontece de fato, né, a gente fica muito em choque, porque mesmo tudo contra, sabe? Tinha a real mesmo, a gente tinha 99% de possibilidade disso acontecer, né? Do meu tio falecer, porque a situação dele era muito grave, né? Que era a questão do aneurisma. E os médicos já tinham falado que não tinha como mexer no aneurisma. Se fosse operar o aneurisma, seria antecipar, né, a morte dele. Então, por mais que tivesse 99% de chance dele falecer e apenas 1% de possibilidade, né, de dar tudo certo, de algum milagre acontecer, a gente meio que acaba se agarrando naquele 1%, né? Aquela coisa do, enquanto a vida, a esperança. Ou então da gente ver assim, caramba, ele tá sendo tão forte, tá resistindo, né? A tanta coisa, né? Se ele tá resistindo esse tempo todo, eu não resistiria 3 dias ao que ele resistiu, sabe? A gente pensa assim, talvez, se ele tá resistindo tanto, é pra chegar no final e dar tudo certo, né? Só que acaba que
esse luto de agora não é... A gente teve um pré-luto com a pessoa ainda viva, né? Porque dia após dia havia sempre essa possibilidade disso acontecer. Então a gente sofreu esses 2 meses inteiros. Um dia a gente recebe uma notícia mais ou menos boa, aí outro dia recebe uma notícia ruim. Teve alturas em que os médicos foram muito claros com a gente, com a situação, e que tudo era um balde de água fria em cima da gente. Houve uma vez que praticamente deram poucas horas de vida para ele. E aí, quando a gente recebeu essa notícia, sabe, a gente foi dormir sabendo que a qualquer momento ia receber a notícia. Então, assim, já são 2 meses a gente sofrendo, sabendo que isso ia acontecer, poderia, né, acontecer a qualquer momento. E hoje foi o dia. E assim, essa notícia eu recebi por volta da 1h da tarde. Antes disso, de manhã, já tinha conversado com meu primo, né? Como a gente sempre faz de manhã. A primeira mensagem costuma ser sempre dele. Ele mandou a mensagem de bom dia. Eu geralmente sempre deixo ser ele a mandar a mensagem primeiro, porque ele tem algumas dificuldades com sono, que só dorme praticamente à base, né, de remédio. Então eu espero ser ele a mandar a mensagem. Ele geralmente manda a mensagem cedo. Mas assim, eu não mando antes, pensando assim, vai que hoje ele conseguiu dormir um pouco mais, né? Deixar a pessoa descansar. Então eu espero sempre a mensagem dele. E hoje, como todos os dias, ele mandou a mensagem, bem cedo de manhã, mensagem de bom dia, tenha um dia abençoado. Geralmente ele manda alguma imagem, hoje não, ele mandou foi até texto. E aí dei bom dia para ele, falei com ele que estava muito frio aqui, que deu uma chuva aqui de 3 segundos só, foi aquela chuva de 3 segundos que você vai... Vou ali pegar a roupa no varal, só que na hora que você está chegando na porta a chuva já acabou, e aí você volta para trás. Eu nem tinha ainda tanta roupa no varal, só tinha ali umas toalhas do banho das crianças. Aí eu falei com ele, né, teve uma chuva rápida aqui de 3 segundos. Ele, eu nem vi aqui ainda, se aqui choveu não. E aí eu falei com ele, tá bastante frio, eu vou até tomar banho de uma vez. Aí ele falou comigo assim, eu também só vou dar café aqui para a pessoa que ele cuida, né, que ele é cuidador, e vou dar banho na pessoa de uma vez, porque de tarde eu vou tentar descansar um pouco, porque minha coluna tá doendo muito, porque ele tá trabalhando direto, porque a pessoa que ficava lá com ele, né, ele ficava uns dias e tinha uma outra pessoa que revezava com ele nos outros horários. A pessoa pediu demissão e desde então ele está assim, trabalhando direto, porque não conseguiram outra pessoa ainda para ficar lá. E aí imagina a cabeça dele, né? Tipo, querendo poder se dedicar apenas ao pai dele, a situação gravíssima do pai dele, mas não podendo, por estar preso, né, no trabalho. Aí ele falou que ia fazer isso, né, adiantar a parte, eu falei com ele, é bom, né, adiantar a parte mais difícil, que a parte mais difícil é justamente do banho. Ele falou para ele poder deitar um pouco à tarde para dar uma descansada na coluna. Então a gente conversou normal, eu falei com ele, olha, eu vou lá na sua madrasta. A gente tinha falado isso no dia anterior com ele também, que eu ia lá na madrasta dele, antes do almoço, porque eu sabia que ela iria visitar o meu tio à 1h da tarde, né? E foi assim. Como eu já tinha dito, eu fiquei uma semana sem visitar meu tio no hospital. Eu fiquei muito gripada, né, nesses dias, muita coriza, muita tosse.
E, né, tô tomando ainda antibiótico. E, né, para pessoa que está num estado, tava, né, num estado tão sensível como meu tio, né, qualquer coisinha que pudesse pegar podia ser fatal, né? Então não podia ser irresponsável de ir, mesmo, por exemplo, eu já estou me sentindo bem, mas eu ainda estou tomando antibiótico, né? Então vai que eu ainda tenho algum resquício, né, de alguma coisa, de gripe. Eu falei, então vou deixar para ir no último dia, né, quando for tomar o último comprimido, a última amoxicilina. Aí assim eu posso ir lá tranquila, né? Mas fiquei uma semana assim, sem poder ir. E aí eu falei com ele, não, mas essa semana eu vou. Assim que eu tomar o último comprimido, eu vou. E aí, conforme eu tinha falado com ele, eu fui lá na casa, né, da esposa do meu tio, conversei com ela, a gente conversou um montão de coisa lá, falando que ela ia se arrumar pra ir pra visitá-lo. E sempre naquela esperança, sabe? Tipo, ontem ele não estava muito bem, estava meio febril, mas vai que eu chego lá hoje e ele tá bem. Ela estava sempre com essa esperança, sabe? De chegar lá e de ele estar bem. Aí eu fiquei lá um pouco com ela. Aí ela falou que quarta-feira ela não ia poder ir, que ela ia ter que resolver uma questão em relação ao filho dela, coisa de saúde também. Mas eu falei, não, quarta-feira já acaba a minha amoxicilina e eu vou na quarta-feira, até converso com meu primo, né? Porque vai que ele quer que eu vá em outro dia, né? Mas a princípio eu posso ir já na quarta-feira e tal. A gente foi combinando isso, fui na minha mãe, peguei uma comida que ela trouxe da igreja, vim pra casa, comi, e aí, pouco logo depois, quando eu tava gravando a finalização do vídeo, veio a notícia. E aí eu fiquei assim, não sei se eu... E eu olhei pro relógio e falei assim, gente, essa hora ela tá no ponto de ônibus, possivelmente no ponto de ônibus, indo pra lá pra visitar ele. E aí, ligo pra ela, não ligo? Será que meu primo já falou com ela? Eu não queria ser eu a falar, possivelmente ele que ia falar, né? Ou então se eu falasse, se ela estivesse no ônibus, ela podia até passar mal, uma coisa assim. Então fiquei esperando ela mandar mensagem. Aí ela mandou mensagem, você já tá sabendo, né? Seu primo já te falou. Aí nem respondi, não. Só tranquei os cachorros aqui, desci pra lá, aí fiquei lá até 3 horas, aí tinha várias pessoas, né? Foram lá e tal, solidarizar. Fiquei lá até 3 horas, aí subi, voltei pra casa às 3 horas para dar comida às crianças, e aí fiquei naquela agonia, né? De ficar andando de um lado pro outro dentro de casa, esperando a notícia de quando que horas que seria, né, o velório, não querendo ligar para perguntar, né, porque sabia que, né, minha outra tia foi para lá para ajudar, meu outro primo também, o irmão, né, foi para lá também, né, para ajudar essas coisas, essas burocracias todas, né, foram para lá, não, assim, que já souberam alguma coisa, né, vão me avisar, mas aí quando você fica esperando, você fica naquela ansiedade, você não consegue fazer mais nada, né. Quando você recebe uma notícia assim, fiquei esperando. Aí depois já quase de noite, meu primo me fala onde que ia ser o velório, e que ele estaria vindo de Juiz de Fora para cá no 7h15. 7h15 ia chegar aqui por volta de 7h35, 7h40. Então desci mais cedo, fiquei lá no ponto esperando, né? Só que aí um outro primo meu passou de carro, me viu lá, perguntou se eu estava indo para lá. Ele estava indo levar a esposa dele em casa. Mas ele, não, vou te deixar lá. Só vou deixar minha esposa em casa, com filhos, né?
e já vou pra lá, mas me deixou lá, então cheguei ainda antes do meu primo lá. E aí, nesse velório, vocês sabem como é que é, né? É uma coisa muito triste, né? Mas o que a gente sabe é que assim, a gente pediu muito pra Deus para fazer o que fosse melhor para o meu tio, né? E aí a gente tá lá, né? A gente passou a noite, a madrugada toda lá e eu só vim agora para dar comida para meus cachorros. Então eu só tô esperando um pouquinho para dar comida para eles. Eles ficam muito agitados, né, quando comem, para não acordar os vizinhos. O remédio eu levei para lá, então eu tomei meia-noite. Tenho que tomar um outro às 8 horas, mas eu não tinha levado xarope. Então cheguei aqui, já tomei xarope. Troquei de sapato, que eu tava com uma bota que tinha um pouquinho de salto. Mas fica a noite toda, né? Vai doendo um pouco o pé, tô com muito frio, mas não adianta, tô com 4 blusas. Vou colocar o quê? 5? Esse daqui é bem grosso, tudo roupa grossa. E eu tô com muito, muito, muito frio. Mas eu espero que agora de dia, né? Comece a esquentar um pouquinho mais para eu não vir com 500 milhões de roupas, né? Pra lá no corpo. Eu não consigo dormir e acordar de novo. Eu prefiro fazer uma direta, sabe? E aí depois poder vir pra casa, aí eu apago, sabe? Mas a gente não sabe ainda, nesse momento, que horas que vai ser o enterro, porque tem que ir lá, acho que na prefeitura, sei lá onde que tem que ir, às 8 horas da manhã, pra saber qual a hora que vai ser autorizado, né, o enterro. Então é isso, o pessoal ficou lá, né? A esposa do meu tio, os 2 filhos, mais alguns primos. Eu estou esperando mais um pouquinho para eu dar comida a essas crianças. E aí vou voltar para lá no ônibus das 7 horas. Aí já fico lá direto. E aí volto para casa depois do enterro. Então, gente, acordei agora há pouco, sabe? Peraí, filho. Peraí, meu amor. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui, tá? Tá bom? Foi, né? Quer dizer, eu vim pra cá. Aí, quer dizer, passei ontem a noite toda lá no velório. Aí vim hoje cedo aqui pra casa pra dar comida pra essas crianças, né? Eu deixei tudo arrumadinho aqui, sabe? Eu deixo um plástico bolha, assim, nas beiradas das camas, essas coisas assim, porque aí se tiverem que fazer xixi, cocô, aí, ao invés de sujarem a casa toda. E esse menino, ele é muito inteligente. Ele vai e faz o xixi e o cocô no plástico bolha. Aí eu peguei, cheguei hoje cedo, né? Hoje de madrugada. Então foi só eu trocar, né? O plástico bolha, né? Levar esse lá pra lavar e colocar outro aqui para eles passarem depois o resto do dia, né? Porque eu ia voltar lá pro velório. Aí eu esperei só começar a clarear um pouquinho para poder dar comida para eles. E falei, 7 horas eu volto lá pro velório. Só que aí minha mãe me mandou uma mensagem falando que ela queria muito, né, ir lá no velório, se despedir, né, do meu tio, mas que ela não tinha conseguido ninguém para poder cuidar do meu padrasto, né, para ela poder ir. Aí eu falei, olha, eu vou para aí então, 10 para 7 eu tô aí, mas eu preciso que a senhora volte, assim, no máximo 9 horas, para eu poder voltar para lá, né? Porque eu não queria, na verdade eu não queria arredar o pé de lá, sabe? Porque eu sou muito apegada ao meu tio e também porque eu sou muito apegada, né? Ao meu primo e tal. Aí fiquei com meu padrasto lá. Aí ela voltou e aí eu voltei lá pro velório. Claro que todas as pessoas são importantes, né? Mas há algumas pessoas que elas não são apenas importantes, elas são estruturais. E o meu tio era isso, ele era
essa estrutura, sabe? Das coisas assim que mais me chocou, principalmente nos últimos anos, foi a percepção de como as pessoas são movidas assim muito por interesse, sabe? Das pessoas enxergarem as outras apenas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas conquistaram, pelo, por aquilo que elas venceram, pelos cargos, pelos salários, pelas posses e tal. E se tem uma coisa assim que é muito marcante, né, no meu tio, muito isso, sabe? Aquela pessoa que te enxerga realmente como você é e que tá se cagando, sabe? Para aquilo que você tem, até porque, né, gente, a gente não leva bosta nenhuma disso quando a gente vai embora, né? Então ele sempre foi, né, sempre teve essa simplicidade, sabe? Toda essa verdade, sabe? E sempre teve muito acolhimento, sabe, comigo. Era no meu tio que eu passava os últimos natais. E aí, sabe quando você vai fazer, por exemplo, uma festinha de aniversário, assim, só vou comer um bolinho com o pessoal daqui de casa mesmo e tal. Eu estava sempre incluída, sabe? Chegava o aniversário dele, vamos fazer um bolinho só pra gente aqui de casa, pra gente comer um bolinho aqui, pra não passar em branco. Chama a Paola, sabe? Ele mandava me chamar. Ai, me mandava me chamar pra participar, como se eu morasse lá também, sabe? Ele falava que eu era a filha mulher que ele não teve. Sempre teve, gente, sempre foi assim um carinho muito grande, sabe? E, e apesar, né, de toda a simplicidade dele, ele era uma pessoa que tinha muita consciência das coisas, era a pessoa a quem eu ia pedir conselho. Eu não sou de pedir conselho pra ninguém não, sabe? Porque muitas vezes a pessoa não vai ter aquela bagagem, né? E para ele era a pessoa a quem eu ia pedir conselho, conversar. Ele me contava as coisas, conversava as coisas comigo, sabe? Então, para mim, assim, eu perdi uma pessoa, assim, muito especial. Só que a gente sabe, né, chega uma hora que se encerram os ciclos, que isso vai acontecer com todos nós. E agora sim, a gente sabe, né? A gente sabe que uma hora vai chegar essa hora para todos nós, né? E que onde ele está agora, com certeza, é um lugar muito melhor do que aqui. Aqui ele vai fazer muita falta, né? Mas ele agora está num lugar muito melhor. Mas a gente vai ficar aqui, o que vai restar aqui é saudade e gratidão. Muita gratidão por ter tido ele na minha vida nesses últimos anos, né? Até esses últimos, desde quando eu nasci e até esses últimos anos. E aí o enterro foi aí eu voltei pra lá, né? O enterro foi às 11 horas da manhã. E aí ficamos lá, ainda fomos visitar o túmulo da minha tia. Depois eu fui almoçar com os meus primos. Voltamos pra cá. Aí a gente tava, nossa, um cansaço físico. Porque a gente tá velho, né? A gente não aguenta mais esse negócio de noitada, né? Cansaço, os pés inchados, assim, que, nossa, super inchado, aquele cansaço, você fala assim, que só o tempo que a gente ficou esperando o ônibus pra vir, eu já tava assim, sabe? Eu já a ponto de dar umas balançadas em pé, de dormir em pé, sabe? Aí voltamos, devia ser o que então? Era meio-dia e perto da 1, né? Que a gente voltou pra cá. Aí eu vim, meu horário de dar comida às crianças era às 3 horas. Então, vim pra cá,
Aí quando foi mais ou menos 1h30 que eu fui deitar, 1h33 foi quando eu fui deitar, eu pensei assim, eu vou dormir só 1h30, porque às 3 horas é a hora da comida delas. E os meus cachorros são assim, quando dá a hora da comida deles, eles não querem saber de nada, sabe? Eles derrubam a casa, começam a latir, querem me lembrar que, nossa, tá na hora, eles têm um reloginho interno que dita a hora da comida deles. Mas até eles, tadinhos, eles foram tão solidários comigo. Para começar, eu deitei. Aí, sabe, tem aquela música, né? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é com meus cachorros. Quando eu saio, eles não dormem. Tanto quando eu voltei de manhã, eles me viram, eles estavam assim, sabe? Eles sentavam perto de mim e ficavam assim com a cabeça mostrando que, tipo, mamãe, a gente não dormiu enquanto a senhora não chegou. Só que eu cheguei e saí de novo, né? Aí quando eu voltei em definitivo, né, já perto da 1 da tarde, só que eu achei que eu ia dormir só por 1h30, que às 3 horas, inevitavelmente, eles iriam fazer muito barulho, iriam me acordar e eu ia levantar, ia dar comida deles. Mas não, gente, eles não. Olha como é que é. Até o cachorro, né, tem sensibilidade para as coisas. Eles deixaram eu dormir até às 6 horas da tarde. Eu apaguei, não vi mensagem, não vi nada, sabe? Apaguei. Aí quando eu acordei 6 horas, só olhei ali pra janela, vi que tava escuro. Aí eu falei, nossa, tem que dar comida a essas crianças. Aí levantei e fui dar, né, a comidinha delas. A gente sabe que o luto, ele não é exatamente no dia do velório, nem no dia do enterro. A morte, né, física é apenas a anunciação, né, de um ciclo que acabou, mas o luto mesmo começa nos dias seguintes, quando você vai olhar para aquele lugar onde aquela pessoa costumava se sentar, quando você vai olhar para as coisas dela, aquele pé de manga que tá lá há tantos anos, sabe? Para aquele horário que a pessoa costumava chegar, para as coisas que você sabe que a pessoa te falaria se ela tivesse aqui, sabe? Para as coisas que vão acontecer na sua vida e que você vai falar, nossa, eu queria tanto que essa pessoa tivesse aqui para ela ver isso, ou eu queria tanto que essa pessoa tivesse aqui para eu conversar com ela. É essa falta diária, né, que a gente vai sentir, né, a partir, o negócio vai ser o a partir de agora, né, mas a gente sabe que faz parte, a gente sabe que faz parte da nossa evolução também, ter que lidar com isso, né, que algumas pessoas, né, vão se despedir da gente mais rápido. Eu não imaginava isso, eu sempre imaginei que eu fosse o primeiro que ele, sabe? Mas Deus quis assim, e o céu tá em festa, né? Ele tá lá com a Nossa Senhora dele, a quem ele sempre foi devoto, e a gente aqui tem que seguir com a vida, né? E é isso, e de resto vai ficar apenas saudade, né? E gratidão, muita gratidão, porque há pessoas que realmente fazem diferença na nossa vida. Bom, gente, fiquem com Deus. Eu dei comida dos cachorros e voltei a deitar aqui mais um pouquinho, mas eu vou levantar porque tem que arrumar as coisinhas aqui, que tá uma bagunça, né? Só deixar arrumado para amanhã. E é isso, até o próximo vídeo.